Amém. Shalom a todos. Hoje vamos ler João 13, 14, 15 e Salmo 140. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão as que praticarem. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que Judas cometeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele. Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o fará em breve.
Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João 14. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe,
o coração de vocês, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Contudo, faço o que o Pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos-nos daqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
Salmo 140. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos, e todos os dias provocam guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. À beira do caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica, ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga e destrua os violentos. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém. Glória a Deus, obrigada, Jaque. Bênção, querida. E os homens íntegros viverão na sua presença. Aleluia. A gente vê aqui nesses 3 capítulos que nós lemos de João, logo no início, no primeiro deles que lemos hoje, João 13. A gente está num momento aqui em que Yeshua estava ali na mesa com seus discípulos, né? Momentos antes da crucificação, e ele levanta da mesa para lavar os pés dos seus discípulos. E aí você imagina, né? O mestre, ele está ali assumindo o papel mais humilde dos servos. E aqui a gente vê não apenas um gesto de humildade de Yeshua, mas a gente vê um ensinamento vivo, prático, sobre o que é o amor, o que é a bondade, o que é a graça. Ele faz algo, mas ele também espera que os seus seguidores façam aquilo. Ele está fazendo, ensinando, para que eles também repliquem aquilo que ele está fazendo. E a reação de Pedro é uma reação inicial de recusa. Isso mostra para nós como é difícil os seres humanos aceitarem a graça e o serviço, especialmente de alguém que consideramos ser superior. Mas Yeshua, ele insiste explicando, ele explica que aquele ato dele era um ato fundamental. Ele explicou que sem aquela lavagem dos pés, eles não poderiam ter parte com ele. Porque aquela lavagem dos pés, aquele ato de Yeshua, ele teve uma dimensão espiritual de purificação. E ele teve uma dimensão de prática e de serviço. Então, sem aquilo, não era possível ter parte com Yeshua. Ele estava estabelecendo aqui um novo padrão. Ele estava estabelecendo um novo padrão, tanto para a liderança, quanto para aqueles que fazem parte do seu corpo, da sua igreja, da sua comunidade. Ele fala: se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. Então, ele está levando aqui a palavra viva no seu ponto
alto, no seu ponto sublime. Aqui é muito interessante a gente entender isso. E quando a gente vai seguindo, um outro ponto que faz a conexão é quando ele fala que ele é a videira verdadeira. Mas antes da gente entrar nesse ponto da videira verdadeira, logo nesse capítulo 3, a gente vê a traição de Judas. E aqui é um momento de dor profunda para Yeshua. Não pela dor apenas pessoal, que já é muito grande, da traição, daquele que estava ali com ele, daquele que ele discipulou, daquele que estava junto ali com ele, mas também porque a postura de Judas mostra que a tragédia da escolha humana. Em Salmos 41:9, tem um versículo que fala assim, ó, aquele que de meu pão comia, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, a gente vê como as escrituras, elas já apontavam para esses eventos e confirmavam aqui, né, Yeshua, confirmavam aquilo que ele iria viver. É muito forte, né? Os livros de Salmos foi escrito muito antes de Yeshua. Então é forte, porque literalmente, né, Judas, ele comeu do pão do Senhor, aquele que de meu pão comia, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, era a traição ali de um discípulo, né, de um amigo íntimo, realmente foi uma das grandes dores de Yeshua. A palavra fala que ele era um homem de dores, né? Então, é muito forte a gente ver como Yeshua passou, né, por níveis diferentes e diferentes tipos de dores aqui. E isso já estava perfigurado, né, em vários, tantos outros versículos da palavra, muito antes da vinda dele. E quando Judas, ele sai ali para fazer o que ele já estava no seu coração e fazer, né, a traição de Yeshua, interessante que a gente vê, né, que a palavra fala que o diabo incitou Judas, né, ele incitou, agora, não foi o diabo que pegou Judas, vamos lá, agora você vai fazer, não, ele incitou e Judas escolheu fazer o que fez. Ele escolheu fazer o que fez. O diabo pode te oferecer alternativas, pode te oferecer bandejas, mas uma coisa que você tem que entender, a escolha é sempre sua. O poder de escolha está dentro de você. Agora você decide qual voz que você está ouvindo, né? Esse fato de Judas aqui é muito interessante a gente analisar, a gente entender, né? É forte. O final de Judas todo mundo sabe, né? A forma como ele acaba. Então é isso que o diabo tem. As incitações dele, as bandejas dele, o fim é só esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só isso. Enquanto a gente vê Judas sentando na mesa de Yeshua. A gente vê Judas comendo do pão de Yeshua. Né? Então, esse ponto aqui literalmente mostra a tragédia da má escolha humana. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, quando Judas sai, Yeshua, ele estabelece o que ele chama de um novo mandamento, né? Um novo mandamento. E aí você fica pensando assim, mas como novo mandamento, né? Que seria amar o próximo. Como que é novo mandamento se a própria Torá, ela nos ensina, nos traz ali essa instrução de amar o próximo como a nós mesmos. A gente tem esse versículo lá em Levítico 19,
A questão do novo aqui, da novidade, ela está na intensidade e no modelo desse amor. É como se Yeshua, ele é a palavra viva, e ele está pegando esse texto de versículo e está dizendo, ó, a forma como vocês têm que amar é assim, é com essa intensidade, é nesse modelo de amor. Assim como eu amo vocês. O amor de Yeshua é um amor sacrificial, é um amor que serve, é um amor que está disposto a dar a vida. É um amor que vai além do próximo e se estende até mesmo aos inimigos. Entendeu? Olha como é forte. Então, esse amor é nessa intensidade e nesse modelo que Yeshua está aqui trazendo, explicando, clareando aquilo que já estava na palavra. Então, esse amor que deveria ser a marca, que trazia ali uma distinção, que destacava os seus discípulos. Esse amor que deveria diferenciar os seus discípulos, porque era um selo, né? Um selo no qual o mundo reconhecerá aqueles que são de Yeshua, aqueles que são do Pai. Então é muito forte esse capítulo 13, que ele já traz muitas chaves para nós. Muitas chaves. Logo depois, a gente vai entrar no capítulo 14, onde ele revela que ele é o caminho, a verdade e a vida. É um trecho tremendo, extraordinário. E ele fala que para onde ele vai, há muitas moradas. Ele vai falar daquilo que, do porvir, de algo extraordinário, que culmina no propósito, no plano do Eterno. Mas ele fala, olha, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão precisar de auxílio, e eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar um consolador. Então, o Espírito Santo, né, ele está aqui para nos guiar, para nos ensinar, ele está entre nós, ele foi enviado, e ele é aquele que nos direciona. Então, Yeshua, ele não está mais fisicamente, mas ele envia o Consolador para nos dar todo o auxílio necessário, para nos dar a capacitação o qual nós precisamos, e isso é maravilhoso, isso é glorioso a gente saber disso, os nossos olhos verem isso, o nosso espírito receber da doce presença do Espírito Santo. Gente, não tem nada mais extraordinário nessa terra de quando o Espírito Santo vem e te visita. Meu Deus, gente, é muito glorioso. Às vezes a gente lê as escrituras e a gente, principalmente os evangelhos, e a gente vê a presença ali palpável de Yeshua entre os discípulos, né? E a gente pensa, uau, quão extraordinário é eles terem vivido isso, terem tocado em Yeshua, terem olhado nos olhos dele, terem tocado ou terem ouvido o som da sua voz. É extraordinário. Mas hoje nós vivemos algo maravilhoso e glorioso. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Ele chama do Consolador. Aquele que o Pai enviou em seu nome. Então é a própria presença de Yeshua, é o seu Espírito Santo, a própria presença de Yeshua habitando entre nós, nos guiando, nos lembrando, nos ensinando, nos guiando em todo tempo. É interessante que Filipe fala para Yeshua, né? Mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E Yeshua vai dizer, Filipe, você está há tanto tempo comigo e você ainda não consegue ver? Interessante que essa semana toda eu vejo o Pai falando sobre venha e veja.
Eu vejo o Pai falando sobre abrir o entendimento, sobre enxergar aquilo que você não está enxergando. Deus quer nos levar, queridos, em águas profundas, para que a gente possa ver aquilo que a nossa limitação humana não permite. Filipe caminhava com ele, e ali, quase no final, depois de 3 anos de ministério, Yeshua vai dizer: Filipe, o tanto tempo você caminha comigo e você ainda não vê. Aquele que me vê, vê o Pai. E ele fala: aquilo que você, para onde eu vou, você não pode ir, mas aquilo que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Aquilo que você pedir em meu nome, eu vou fazer, eu vou realizar. E vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então, será que na nossa caminhada o Espírito Santo está tão presente, mas a gente não consegue ver? Assim como Filipe estava com Yeshua e não conseguia ver ele na dimensão da beleza, da santidade dele, da glória dele, não conseguia enxergar além do que os seus olhos físicos viam. Ele estava diante da própria palavra encarnada. Ele estava diante da presença do nosso mestre, da beleza do céu, daquele que, por meio dele, tudo se fez, daquele que é a primícia da criação, daquele que participou de toda a criação do universo. Gente, ele estava diante do rei do universo e os seus olhos não conseguiam ver Yeshua como ele é. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Será que você tem visto o Espírito Santo? Será que você tem ouvido o som da sua voz? Deus quer abrir o teu entendimento para que você possa ver, valorizar a presença dele. É interessante que Yeshua estava presente, e Filipe não conseguia vê-lo como ele é. Então, queridos, muitas vezes não é a questão de você estar face a face e ver Yeshua de forma física como ele estava ali, tocar ali. Se o teu entendimento não for aberto, você não vê. Se os teus olhos espirituais não forem abertos, você não vê. Assim como os fariseus ali não conseguiam ver, não conseguiam entender, não conseguiam enxergar, eram pessoas extremamente estudiosas da palavra. Entende isso? O nosso entendimento precisa ser aberto para que a gente possa ver coisas grandes e ocultas, para que a gente possa ver a presença do Espírito Santo, valorizar a presença dele no nosso meio. Deixar ele nos ensinar como Yeshua fala. Deixar ele nos lembrar como Yeshua fala. Deixar ele cumprir o extraordinário papel, a sua extraordinária missão. Então é muito forte, é muito poderoso a gente pegar as chaves que a palavra está liberando, porque o Senhor quer nos dar um novo nível de entendimento. Agora, o versículo que eu quero destacar nessa manhã é justamente quando Yeshua fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando a gente vai lá no capítulo 13, a gente vê Yeshua estabelecendo um novo padrão. Ele estabelece aqui um padrão de serviço, de amor, de humildade. Ele traz um modelo de como nós devemos amar uns aos outros, né, na intensidade a qual ele nos mostra. E a gente vê como o serviço é importante, como você fazer algo pelo próximo é inerente a esse reino, é inerente a ele. E ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos, e aquele que permanece em mim dá fruto.
Nesse trecho de João 15, ele fala que aquele que não dá fruto será cortado e lançado fora. Então entenda que se o nosso mestre ele vem e dá o exemplo do serviço, ele dá o exemplo do que nós devemos fazer, ele mesmo faz e ele espera que a gente faça também. A gente precisa entender o que Deus está falando aqui. Se nós estamos nele, é natural você dar fruto, é natural você querer servi-lo, é natural você, pela capacitação que vem dele, é natural você dar muitos frutos. Não é um fruto, são muitos frutos. Olha em João 15, abra sua Bíblia em João 15. João 15, 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Esse que vai dar. E ele fala, pois sem mim nada vocês podem fazer. Então aqui mostra, primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Se você ama Deus, se você está nele, se literalmente você está nele mesmo, você entrou com tudo, você é dele. Primeira coisa, você vai frutificar. Primeira coisa, você vai desejar servi-lo, você vai desejar fazer a vontade dele, você vai desejar fazer aquilo que o agrada, você vai desejar ser luz, você vai desejar tocar nas pessoas, você vai desejar ser canal nas mãos dele para que outros sejam alcançados. Esse é um amor que serve. Você vai desejar fazer aquilo que é importante para ele. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem só receber. Elas querem a bênção, mas às vezes elas não querem envolvimento com o reino. Elas não querem servir. Elas querem simplesmente ter a vida, né? A vidinha ali confortável para chegar, sentar na igreja ou para receber uma palavra, se conectar de forma online, sentar ali, só receber e tá bom para ela. Só que o que a palavra nos mostra é que se você está nele mesmo, se você entrou, se você se conectou a essa videira, você é ramo dela. E é impossível você estar na videira e você não frutificar. E aí que vem algo que você precisa pensar. Se você não está produzindo fruto para o reino, se você não tem o desejo natural de servir, de fazer algo pelo Pai, de alguma forma você produzir frutos no reino, você precisa pensar, será que realmente você está enxertado na videira? Será que realmente você está nele? Outro detalhe importante é que muitas vezes, quando a gente começa a servir, a gente começa a se envolver com o Senhor, a gente acha que às vezes tudo vai ser muito fácil, né? A gente acha que o serviço é assim, aquela leveza, gente, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar oposições, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que muitas vezes fazer o que você não quer fazer. Muitas vezes você vai ser lapidado no meio desse serviço, você vai ser purificado no meio desse serviço. E Yeshua estava lavando os pés dos discípulos, né? Então você precisa entender isso, que o serviço ele nos tira da nossa zona de conforto. Agora, basta você olhar para o que Yeshua veio fazer. E Yeshua queria, naquele momento ali, quando ele fala, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ele queria, naquele momento. Vocês acham que estava confortável, gostoso, naquele momento ali do Getsemane? Primeiro que ele estava servindo ali os seus discípulos e ele sabia que Judas ia trair ele. Então, muitas vezes você está servindo no meio de pessoas que não te amam verdadeiramente, que só estão esperando o momento da traição.
Pessoas que comem na tua mesa e, como diz Salmo, levantaram seu calcanhar contra mim. Tá entendendo a dimensão disso? Você consegue entender a dimensão disso? De como isso é forte? Reage aí, gente. Reage aí no grupo. Vocês estão entendendo? Se tiver alguém dormindo aí, eu vou derrubar da sala, hein? Vocês acham que servir, as pessoas têm essa ilusão às vezes, sabe? Não, mas, né, se eu vou servir, tem que ser tudo mil maravilhas. Não, não é assim. Vai olhar para o mestre. Olha para o mestre. Olha o que o nosso mestre passou. Olha o que ele passou, gente. Ele é o mestre. Ele estava fazendo, lavando os pés dos discípulos para ensinar de forma prática. Entende? Judas tinha acabado de trair ele ali. E aí, né? Ah, você está servindo ali no meio da igreja, tal, aí alguém te trai, acontece ali uma situação, não vou servir mais. Não quero servir mais a Deus, né? Imagina, vocês acham que para Yeshua foi gostoso ele receber a traição de Judas? Claro que não, gente. Mas ele abandonou o serviço por causa disso? Ele abandonou a missão dele? Você só está aqui hoje porque ele foi até o fim. Entendeu? Você só está aqui hoje porque ele cumpriu o propósito dele. Então, muitas vezes, a gente quer receber a bênção, a gente quer ser abençoado, mas no momento de nós estarmos na videira, né, e ser luz para outros, acontece qualquer coisinha e você não quer servir mais. Ah, não, porque dá muito trabalho, não quero envolvimento, não quero isso, não quero aquilo. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Tem horas que vai doer. Tem horas que vai doer, e nisso Deus está te lapidando, nisso Deus está te tratando, porque em tudo ele tem um propósito e nada foge do controle dele. Mas quando nós alcançamos o alvo, queridos, nós manifestamos a glória de Deus por meio do serviço, por meio do amor, e vidas e muitas vidas são alcançadas por causa do nosso sim. Entendeu? Por causa do nosso sim. Nós estamos aqui porque Yeshua cumpriu a sua missão. E dele outros falaram sim, falaram sim, falaram sim. E você foi evangelizado, você foi tocado por alguém que decidiu servir a esse reino. Você foi ministrado por alguém que levou a palavra até você. Então nós precisamos entender o padrão do reino a qual nós fazemos parte. E o padrão é esse. A gente vê em João 13, e a gente vê aqui em João 15, Yeshua falando isso, estabelecendo isso. Então entenda que se ele é a videira e nós somos os ramos, Yeshua fala, aquele que está em mim, esse dará muitos frutos. E ele fala, pois sem mim, nada vocês podem fazer. Então, ele nos capacita, ele é aquele que nos leva a fazer coisas que sem ele a gente não conseguiria fazer. Sem ele, absolutamente, nós não teríamos condições de fazer nada. Então, até esse medo de servir, até às vezes essa questão, né, de você não querer sair da zona de conforto, larga a mão disso. O Senhor te capacita, entendeu? Simplesmente você tem que entender que sem ele você não vai fazer nada. Então não é você sozinho fazendo. Não, você está sendo capacitado pela fonte. Sabe por quê? A seiva vem dele. A essência vem dele. Literalmente, você é nutrido pelo poder dele, que opera através de você, para que você frutifique, para que você alcance o alvo do seu propósito. Entende? Então, quando ele fala, né, aquele que permanece em mim, aquele que está em mim, quando você vai ver no original, vai ter essa palavra, aquele que permanece em mim. Então, permanecer nele é aqui uma dependência.
É uma dependência de você reconhecer que a tua força vem dele, a tua sabedoria vem dele. É uma entrega diária, consciente. Você está consciente de qual é a vontade dele. Então, é você ter uma obediência amorosa, você seguir os mandamentos dele, como nós lemos em João 13, de amar, né, uns aos outros. Lembra que é um amor que ele estende não só do próximo, mas ele estende os inimigos também? Isso aqui é um amor que vem não por legalismo, mas é um amor por gratidão a Deus. Essa obediência, ela mantém o canal desobstruído, entendeu? Então, permanecer nele é você estar ligado à fonte, à seiva, e a tua obediência vai manter esse canal desobstruído para que você receba do fluxo do poder de Deus que te capacita para todas as coisas, inclusive para você frutificar. É literalmente você permanecer, você estar numa comunhão contínua com o Pai. Isso através da onde? Da oração, da palavra, né? De você buscar a palavra, de você buscar a sua presença, de você buscar entendimento para que você veja aquilo que muitos não conseguem ver, mas para que você veja. E esse permanecer é uma fé ativa também. Por quê? Você confia nas suas promessas, você confia na sua palavra, você confia no seu poder, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando as dificuldades vêm. Vocês viram aqui nesse capítulo que ele vai falar sobre a poda? Que ele poda aquele que está dando fruto para que esse possa frutificar mais. Então, no serviço, se você é aquela pessoa que já tem servido, já tem dado fruto, e às vezes o Senhor vem ó, e te dá ó, uma podadinha, isso é amor. Isso faz parte do teu processo. Vai doer? Vai doer. Servir, muitas vezes, a gente passa por situações doloridíssimas. Sabia disso? É, mas faz parte de algo muito maior. A poda, ela é necessária. E o Senhor, ele é extremamente zeloso. Ele é zeloso. Se ele está vendo ali, ó, tá precisando podar, ele vai lá e poda, para que você frutifique mais. Entende? É sobre isso. Se você tá nele, querido, uma coisa você tem que entender. Você ama a multiplicação do reino dele. Você ama a multiplicação do reino ao qual você faz parte, do qual agora você tem direito, ao qual você está ali como coerdeiro, o qual você desfruta desse reino. Se você está na videira, você vai querer a multiplicação do seu reino. E a única coisa que você vai querer é fazer a vontade dele. Você troca da sua vontade para fazer a vontade dele. Com amor, com alegria, com gratidão. Ó, custe o que custar. Entendeu? É nesse nível. É nesse nível. Vai ser traído, vai ter pessoas que vão chegar, vão te sentar na tua mesa, vão comer com você, né? Tem gente que chama de pai hoje, amanhã. Tem gente que chama de mãe hoje, amanhã. Enfim, é assim, gente. É assim. E Yeshua passou. Quem somos nós para não passar? Somos melhores que ele? Hipótese alguma. De forma nenhuma. Então a gente tem que amar a multiplicação do reino, sabendo que coisas vão acontecer e está tudo bem. Faz parte da nossa missão. O que nós precisamos é só permanecer. É estar no fluxo, recebendo do seu poder, da seiva, daquilo que nos capacita e que a gente possa frutificar mais. Ah, eu fui traído? Aqui, ó. Eu quero frutificar. Eu quero ver vidas serem transformadas. Eu quero ver vidas sendo alcançadas. Eu quero mais é multiplicar para ele. Foi podado? Tá doendo? Vambora.
que vem a poda para que eu dê mais frutos, que através dessa poda aqui, ó, que doeu, que muitas vezes tirou aquilo que precisava ser tirado de mim. E muitas vezes, quando é essa remoção, ela causa dores. Mas, Senhor, glória a Deus por esse processo. Glória a Deus pelo meu processo de tratamento, que me alinha à tua vontade. Glória a Deus, Senhor, porque eu preciso mesmo. Eu preciso mesmo, porque eu quero frutificar para ti. Aquele que dá muito fruto é uma pessoa que tem uma vida profundamente conectada com a videira. Entendeu? É abundantemente produtiva, que impacta o mundo ao seu redor. Então a gente tem que estar conectado nele, queridos. A gente precisa entender isso. Que ele vai nos capacitar. E isso nos dá, quando ele fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, a gente entende aqui que nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de produzir frutos espirituais verdadeiros. Com o nosso próprio esforço, com o nosso intelecto, com a nossa força, separados de Yeshua, é impossível. Você tentar fazer o bem, você tentar ter uma vida espiritual, né? Fora da conexão dele, não vai acontecer. Entende? Então aqui a gente precisa reconhecer isso. E quando a gente reconhece que nele nós somos totalmente capacitados, é um fim aqui do alto esforço. Entendeu? Porque agora, simplesmente, você vai entender que por meio da sua dependência nele, você tem a fonte de tudo que é agradável, de tudo que é bom, de tudo que é aceitável ao Pai. Isso nos traz uma leveza maravilhosa. Yeshua é a única fonte e a fonte essencial da vida e da frutificação espiritual. É isso que está escrito. É isso que está escrito em João 15. Yeshua é aquele que restaura e preenche toda a criação. Então o Senhor está te chamando hoje para você abrir os olhos, abrir a visão, para você enxergar além daquilo que os teus olhos naturais podem te mostrar. E é um chamado a uma intimidade com Ele. É um chamado a realmente você estar imerso nele, conectado na videira. E que através da tua obediência você tenha um fluxo totalmente desobstruído, para que essa seiva ela te preencha e os teus ramos venham frutificar e florescer para ele. Para que você tenha uma vida abundante, produtiva. Para que você possa, como esse versículo fala, dar muitos frutos para a glória do nosso Pai eterno. Amém? Então, olha só, muito fruto é literalmente a manifestação natural da vida de Yeshua em nós. A nossa capacidade de viver, de amar, de refletir o caráter de Deus provém unicamente do nosso Messias. Ele é a fonte indispensável da nossa existência e do nosso propósito. Amém? Ele já está te capacitando nesta manhã. Declaro sobre a tua vida um tempo de frutificação excelente. Declaro sobre a tua vida que tu irás dar muitos e muitos frutos. Declaro sobre a tua vida que toda esterilidade, toda infrutificação hoje, em nome de Yeshua HaMashiach, cai por terra. Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, um novo tempo
dos teus filhos, que o Senhor venha ministrar seu coração, corpo, alma e espírito, abrir a visão, Senhor, para que eles estejam, Senhor, conectados contigo de uma forma profunda, imersa, para que eles frutifiquem para o teu reino e encontrem a alegria, o deleite na satisfação do cumprimento do seu chamado, do seu propósito, Pai. Te peço, assim, essa bênção sobre os teus filhos e te adoro nesta manhã, porque bom é estar em ti, Senhor. Não há nada melhor. Não há nada que nos complete mais. Não há nada que nos dá mais o sentido da nossa existência, da nossa vida. Bom é estar conectado contigo, é estar em ti, Senhor. Te adoramos e te bendizemos assim, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom, shalom. Bom dia.